Seja muito bem-vinda aqui no Protagonista Cast, que é o podcast das protagonistas de saia. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Keila. Mas antes de falar da Keila, a gente vai falar da nossa patrocinadora, que é a Stephanie Arias, que ela trabalha com produtividade. Ela tem um slogan, vou até ler aqui para você, para não perder, que é Transforme seu tempo em conquista. Com a Stephanie Arias, você vira a chave da sua produtividade e da sua vida. Então, se você está precisando aí ser mais produtiva, procura a Stephanie. Então, agora, né, seja muito bem-vinda, Keila. Fala Muito um pouco obrigada. aqui de toda a sua trajetória. A gente ontem, né, na nossa conversa, já trouxe muita informação. Sim. Conta um pouco sobre você e sobre o Instituto, né? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de compartilhar mesmo um pouquinho sobre o Instituto, sobre o meu processo, a minha carreira dentro do emagrecimento. Porque quando a gente pensa em emagrecimento, a gente não associa com psicologia. Então, quando eu falo para as pessoas que eu trabalho com a psicologia do emagrecimento, muita gente ainda não conhece, é muito novo, até mesmo para as profissionais da área. Tem psicólogas que não sabem que existem essa área dentro da psicologia. Então, foi algo assim que realmente foi um propósito. Eu me encontrei no emagrecimento, tanto que agora tem o Instituto Assar, né, sobre emagrecimento, que tem outros profissionais. Então, tem nutricionista, nutrólogo, endocrinologista e eu, enquanto psicóloga. A gente é um complexo ali mesmo, dentro desse instituto, porque eu comecei a entender e a estudar um pouquinho mais sobre emagrecimento há muitos anos, desde a minha faculdade. E dentro disso, eu já entendia que o grande gap do processo, o grande erro das pessoas é não conseguir manter o emagrecimento a longo prazo. Emagrecer as pessoas conseguem, elas chegam lá, elas tomam um remédio, elas fazem uma dieta, só que depois elas entram em efeito sanfona e elas recuperam o peso que foi perdido. E eu comecei a estudar sobre isso. Por que que essas pessoas elas recuperam esse peso que foi perdido? O que acontece que elas não conseguem manter? E dentro disso, o mental influencia muito, completamente. Então, a maioria das pessoas que já tentaram de tudo para emagrecer e ainda não conseguiram, o grande problema está na mentalidade. Está em como ela lida com as emoções, com a ansiedade. Porque quando a gente pensa por que as pessoas comem, está totalmente associado ao cotidiano, aos problemas, às discussões do dia. Aconteceu, hoje eu não tive um dia bom, tive um problema no meu trabalho. Então, tá totalmente ligado ao emocional. Tanto que, conversando com... O docinho da TPM, né? O docinho da TPM. Aí, eu já acho até que é a questão biológica mesmo. Porque na TPM, é um fato que todas nós mulheres, a gente sente esse desejo. Tanto que eu até falo para as minhas pacientes, pessoal, quando vocês estiverem próximas do período, já se planejem, porque vem a vontade do doce. Sim. E é uma vontade muito mais forte do que as outras. Fazem uns 2 meses, eu fiquei sem doce. 30 dias, para eu me estudar. Eu gosto de fazer esse estudo com o meu corpo, às vezes, em alguns momentos. E nesse estudo, o momento que eu tive mais dificuldade foi na minha TPM. Então, já é mais biológico. A gente fica mais vulnerável, não Sim. é? A gente fica mais sensível, mais vulnerável. Então, a gente é muito mais fácil da gente sair da casinha, vamos dizer assim, né? E perder um pouco mais desse equilíbrio emocional. Sim. Né? E é biológico, é hormonal, né? O seu corpo tá mudando ali, tá alterando os hormônios. Então, realmente, aumenta um pouquinho o cortisol, porque a gente fica mais irritada, mais estressada. Esse cortisol traz aumento do apetite. Que geralmente é o docinho, é algo mais gorduroso, nunca E aumenta é a raiva a salada. também, né? A gente fica mais irritado. E aumenta a raiva, É. exatamente. São um mix de emoção Sim. mesmo. Mas na TPM eu considero que seja mais biológico do que mental mesmo, do que psicológico. O psicológico do comer emocional é realmente... Tive um problema no meu trabalho, tive uma discussão com o meu marido, tive um dia ruim, tô me sentindo mal comigo, tô triste. Até porque, se a gente for parar pra pensar, a mídia colocou o comer emocional como tópico das mulheres. E é mais forte, mais predominante em mulheres.
quando a gente assiste algum filme que a mulher, ela tá mal. O que ela Terminou o faz? relacionamento. ela Sorvete toma na um frente pote da de sorvete. TV. Sorvete na frente da TV. É Bridget Jones. Quando termina Né? o relacionamento, Com uma música É triste. isso, né? Oba, É isso. mas- Então, vocês entendem que já é ligado o comer emocional? Sim. Na mídia, nos filmes. E pro homem é relacionado à bebida, né? É. Quando o homem tá mal, ele vai pro bar. É. Então, é uma questão cultural até. Por isso é tão forte na nossa sociedade hoje. E a maioria das pessoas não entendem isso. Ela é uma válvula de escape, na verdade, né? A comida, Vira. né? Vira, com Comida, certeza. bebida, né? Sim. Droga, sexo, Sim, né? Tudo sim, isso que... sim. E as pessoas, elas estão um pouco perdidas hoje, porque elas não sabem o que fazer, elas não sabem para onde ir. Então, a pessoa, ela quer emagrecer, ela acha que ela tá buscando na solução correta, mas, na verdade, ela só tá repetindo um ciclo há anos, que é sempre de tentar uma dieta, tentar ser constante, mas ela não sabe como. Ela só sabe que ela quer o objetivo final, que é emagrecer. Então, ela fica tentando, mas ela tá perdida. A verdade é que o emagrecimento, sem um método, sem uma metodologia, é como se a gente colocasse um destino final no GPS, só que não ativasse a localização atual. Ou seja, o GPS sabe para onde você quer ir, ele sabe onde você quer chegar, mas ele não sabe De onde onde você tá você tá partindo. e como te levar lá. Qual o percurso? Como você vai fazer para alcançar isso, para chegar nesse destino final, que é o que tem acontecido hoje no emagrecimento. As pessoas, elas querem, todo mundo fala, eu quero emagrecer, eu quero isso, eu quero olhar para o espelho e me sentir bem comigo mesma, eu quero conseguir usar um top na academia, quero conseguir usar biquíni. Só que esse é o objetivo final. Como conquistar isso, as pessoas, elas se perdem justamente nesse momento. E de outro lado também tem o preço a se pagar, né? Que Sim. vamos combinar que existe um preço a ser pago, né? Não dá pra você também E não é emagrecer e gostosinho. manter, E não é exatamente. gostosinho. E esse- na maioria das vezes acho que o maior problema é até esse, né? Do manter por muito tempo é o preço que você tá pagando de querer aquilo, né? E aí, a gente, até traçando um paralelo, a gente vê muito isso aqui nos negócios. As empreendedoras chegam, eu quero melhorar os meus resultados, eu quero ter sucesso, mas elas também não querem pagar o preço de investir, de fazer o que precisa ser feito no negócio. Então, acaba sendo a mesma questão também, né? O pagar o preço para você atingir seus objetivos, né? Sim. Hoje, inclusive, eu falei sobre isso nos meus stories antes de vir pra cá. Olha só, eu não vi, hein? Foi. Porque tem dois difíceis na vida. E sempre vai ter. Todas as situações, a gente sempre vai ter o pró e o contra dela. Basta escolher qual é difícil o você difícil que a gente vai escolher É. e qual o pró também a gente vai olhar. Porque tem ambos ali naquela situação. Então, se a gente tá escolhendo olhar pros contras e não olhar pros prós, a gente sempre vai achar que é difícil. É a teoria do copo, né? Do copo meio cheio e do copo meio vazio. Para onde eu tô olhando? Nessa situação é a mesma coisa. Uma pessoa que quer emagrecer, ela vai ter que mudar os hábitos, só que aí entra até um ponto que eu vou retomar daqui a pouco, que é a restrição, né? Mas ela tem que mudar os hábitos, ela tem que escolher isso. E será que é tão difícil assim, realmente, você ter mais qualidade de vida, se sentir motivada? Para onde que você tá olhando que você considera que isso seja tão ruim e tão difícil? Porque isso é um fato. 99% das pessoas que chegam na minha sessão, que chegam ali no tratamento do instituto, elas estão olhando para dieta, para exercício, para emagrecimento como algo não pro terrível. benefício, né? Impossível. É. Já usaram essa palavra, inclusive, muitas vezes. Para mim é impossível. E não é a que nunca te ensinaram sobre. Só que da mesma forma que você moldou os hábitos que você tem hoje, você pode moldar novos hábitos. Sim. Então a gente precisa escolher, né? Peraí, quando eu não estou comendo bem, treinando, numa rotina saudável, eu olho pro espelho e eu não gosto do que eu vejo, eu reclamo constantemente, eu quero perder peso. Mas quando eu tô nessa rotina, eu reclamo que é ruim, eu reclamo que é difícil. Então, a gente às vezes chega num vício de reclamar.
começa a ser um vício. Sendo que os dois lados têm os prós e os contras. Sim. E aí basta escolher qual a gente quer viver. Tem os prós de estar comendo mal, de estar Sim. sem treinar, que é o conforto. Sim, E a tem. zona de conforto que a gente adora, né? O sofazinho quentinho, aquela série, né? Só que a gente pode viver isso Sim. junto com a vida Sim. saudável, né? É isso que eu tento mostrar para elas. Porque aí entra a questão da O restrição. balancear, né? O equilíbrio, entra a questão da restrição. Porque como a nutrição, quando ela iniciou com as dietas, realmente as dietas elas eram restritivas. Mas a nutrição mudou, o emagrecimento mudou. Tanto que, inclusive, ontem eu estava estudando sobre um artigo sobre como manter o emagrecimento a longo prazo, como sair do efeito sanfona, como evitar mesmo que eu volte a ganhar peso depois de ter perdido. E nesse estudo eu consegui entender que as pessoas, principalmente com obesidade, quando elas entram em um processo restrito, completamente restrito, que elas falam, não, agora eu vou ficar sem comer nada, eu vou restringir muito as minhas calorias, o meu déficit vai estar lá embaixo, para eu conseguir emagrecer, e depois quando eu voltar a ganhar peso, aí eu normalizo isso na minha vida, aí eu volto a comer, não de forma exagerada, mas equilibrada. Só que o que acontece? Qual é o erro desse processo? Quando você entra num processo super restritivo, depois para você voltar a comer no modo adequado, você não consegue fazer isso sem ganhar peso. Sim. Por quê? Principalmente quem é obeso, quem tem obesidade, que é uma doença. As células de gordura de quem é obeso, elas têm algo que é chamado de memória da obesidade. Então, se você baixa muito a ingestão calórica e depois você coloca uma alta ingestão comparado a esse momento aqui, essas células, elas têm essa memória e elas vão trazer gordura para o corpo. Então, o momento que você sofreu, que aí realmente é um momento de sofrimento, não fez Não valeu sentido de nenhum. nada. E também o corpo entende que, tipo, nossa, começou a faltar e agora veio de novo. Eu vou criar uma reserva aqui, né? Sim. Pra eu guardar pra esses momentos. Porque o Sim. corpo tem essa inteligência também, né? De sim, entender ali que sim. naquela baixa, talvez foi... Nossa, aconteceu alguma coisa que não tá Deixa eu indo proteger bem. esse E corpinho. vou fazer a reserva. Já vi estudo sobre isso Deixa eu também, proteger né? esse corpinho que ela está em alerta. É isso, é o estado de alerta do próprio corpo, corpo. né? Então, muitas das vezes, o que eu visualizo, as pessoas hoje, elas não sabem sobre o emagrecimento, elas não têm conhecimento, às vezes elas pegam um papel com os alimentos que elas têm que seguir e elas acham que é isso que vai mudar a vida delas, e não é. O emagrecimento, ele é feito de caixinhas, ele é um processo, um tratamento. E quando você entende de fato que ele é mais de uma área, que ele não é só o mental, que ele não é só o físico, você começa a entender o porquê que você não está mantendo o seu emagrecimento. Então, entra muito nessa questão de realmente começar a entender para onde você está indo, o que você está fazendo com o seu corpo, porque as pessoas, elas erram tentando acertar. Vocês já ouviram essa expressão? Sim. Então, elas erram tentando acertar literalmente, porque elas começam a cometer erros dentro do processo de emagrecimento, só que elas acham que elas estão fazendo certo, por falta de conhecimento. Talvez por algo que elas escutaram na internet, Sim. e elas acham que é isso que vai trazer o emagrecimento. E às vezes também tem uma questão de idade da pessoa, né? De hormônios até. Enfim, o processo de emagrecimento de um jovem ali de 20 e poucos anos, como você, com certeza é diferente de uma quarentona, né? Então, tem que olhar para isso também, né? Por isso que é importante ter um profissional para ajudar, porque não é só realmente você pegou ali na internet e aplica, né? Tem as suas variações Tem a em função particularidade da de sua cada vida, pessoa, né? Do seu biotipo, né? tudo, idade, tudo. Né? É muito individualizado, Sim. tem total isso. Tanto que no instituto, quando a pessoa chega, o primeiro passo é passar por um exame do seu estado atual, para a gente ter o diagnóstico de como tá o seu corpo, as suas medidas, se você tá com alguma doença que precisa ser tratada ou não. O seu tratamento, ele vai ser moldado em cima disso.
Agora, se você não tem essa Não tem base, estrutura nenhuma, você não não sabe tem o que tá estrutura. acontecendo. Exato. E aí você fica tentando e se sente culpada pensando que a culpa é sua, que é o seu corpo, que é o seu metabolismo. Só Que é a menopausa. que é a menopausa. Muita gente me manda, às vezes eu abro caixinha no Instagram, o pessoal me manda, Keila, após os 30 tá muito difícil de perder peso. Eu falo, gente, isso na verdade é uma sabotagem, porque não é assim. Tem que entender se você então tá com alguma doença, alguma questão hormonal, o que tá acontecendo com o seu corpo, ou se você não sabe o que você tá fazendo e você acha que tá fazendo o que é certo. Que é o que acontece. Eu tenho paciente de 57 anos que perdeu 30 quilos. Natural, sem remédio. Então, é possível. Sim. E a gente coloca como se fosse um processo muito difícil, como se fosse muito doloroso, mas na verdade ele não é. Não precisa mais ser, né? Hoje Não em precisa dia mais tem ser. técnicas muito mais Sim. avançadas, Sim. identificam que tem... não é que você não pode comer nada mais de... Você não pode comer uma pizza, não é isso, mas você não pode comer uma pizza inteira, né? E aí você tem que dosar essas... né? Tudo isso, né? Puxa, não dá mais pra comer uma Poxa, não pizza pode. inteira. E nem uma garrafa de vinho, poxa, que saco. Não quero mais, é muito difícil isso daí. Já desiste, né? De cara. Mas é importante olhar a pessoa de forma integral. Né? Eu acho que o Instituto tem essa pegada, né? De olhar a pessoa por todos os aspectos. Porque não adianta, né? A nutricionista ela vai olhar um aspecto, outro... né? Endócrino vai olhar os hormônios, né? Isso. E aí, se não junta todo mundo ali e fala, olha... você é tudo isso aqui, a gente precisa aqui calibrar, de repente suplementar, aqui... Nem todos os exercícios são para você, porque nem tudo para você é suficiente para você perder peso, porque tem gente que faz, por exemplo, caminhada e acha que a caminhada vai ser suficiente para perder peso, e não é. Não é para todo mundo que serve, né? Trabalhar a ansiedade do próprio processo, né? Porque assim, tem pessoas que já são ansiosas normalmente. Sim. E tem pessoas que, por passar do processo de emagrecimento, começa a gerar ansiedade também, né? Muito. Então, muito. E às vezes as pessoas colocam metas da própria cabeça. Eu quero perder tantos quilos. E às vezes o peso ideal dela não é esse. Hoje, com as redes sociais, a gente vê muita comparação também sendo feita com o corpo de fulana. Só que você tem que olhar para o seu corpo e entender, porque senão você vive frustrada e nunca tá bom. Aí acontece a distorção de imagem, que você se olha e você não se vê da maneira como você tá. E sempre tá muito distante para a pessoa. Então, hoje, a gente precisa entender que realmente quem quer manter o emagrecimento a longo prazo precisa dessa integralidade do processo, que é feita com vários profissionais, com várias áreas do seu corpo, do seu mental, porque senão a gente fica presa. A questão dos exercícios que você acabou de citar. O exercício, ele também tem uma questão que dá para ser individualizada, que precisa ser o personal, quem for fazer o treino, por exemplo, da pessoa, seja caminhada, seja musculação, qualquer coisa nesse sentido, ele vai entender quanto é que você gasta, quanto de passos numa caminhada que você precisa dar para você perder. Então, tudo é muito individualizado. E dentro do estudo que eu acabei de citar, a gente percebe que o mais importante num tratamento de emagrecimento é o pós, é a manutenção, realmente. Como vai ser feita essa manutenção para essa célula não voltar a colocar gordura dentro desse corpo? Que é o processo também que as pessoas negligenciam. O que eu percebo? Que a pessoa ela chega no peso ideal dela e aí ela para os tratamentos. Porque eu já perdi, eu já emagreci. E aí ela não dá continuidade. Ah, que delícia. É assim, né? Já obrigada, mas tchau. Pizza. Já pode comer meia posso pizza, voltar, já. posso Né? voltar a Agora eu fazer ganho 10, já perdi. Já sei como que posso perder os 10 de novo. É assim, né? Muito obrigada, mas tô indo. Quando chega no peso ideal. E é onde acontece o grande efeito sanfona, né? As pessoas não dão continuidade no tratamento delas. E esse acompanhamento psicológico que você faz é no processo todo? Então, desde o início até o pós também? Porque... Sim.
Sim, Legal. desde o início. Porque quando a pessoa chega, primeiro a gente avalia o estado atual dela, a gente entende quais as medidas, como está a idade corporal dela, como que está a saúde física. A gente faz um diagnóstico mesmo do estado atual, porque eu só vou conseguir fazer o plano de tratamento dela dentro disso. Aí depois que ela faz isso, eu consulto para entender como tá crença limitante, como é que os pensamentos sabotadores dela estão aparecendo e interferindo no processo de emagrecimento, como que estão os hábitos, porque as pessoas esquecem que elas têm que mudar hábitos para o resto da vida, como que tá a questão comportamental, do comportamento alimentar, da consciência alimentar. É bem complexo, na verdade. Então, o acompanhamento psicológico, ele é feito antes, durante e depois. Porque depois também para ela se acostumar, se ela eliminou muitos quilos, depois ela nem consegue se reconhecer, né? Ela Sim, fica, tem tipo, um processo. perdi quem eu era, né? Eu era aquela pessoa e agora eu tô, sei lá, 30 quilos, porque faz uma diferença, né? Faz E a muito. pessoa perde roupa, né? E aí a pessoa tem que voltar a se identificar, a se reconhecer nesse novo corpo. Muito essa identificação da própria personalidade, Sim. da nova personalidade, vamos colocar entre aspas. Então, tem sim um processo, porque as pessoas, elas até ligam a felicidade com o emagrecimento. Que é, eu só vou ser feliz quando eu emagrecer. E aí, quando elas chegam, elas estão com outros problemas e elas não conseguem adquirir essa felicidade ilusória e elas se frustram se elas não Sim. estão sendo acompanhadas. Então, o emagrecimento, ele é um processo complexo que precisa ser acompanhado para ter o resultado que a pessoa precisa de fato. Mas é super possível, dá para fazer da forma mais leve que a gente conseguir, que for melhor para a pessoa, só que ela precisa estar acompanhada, é um tratamento, como qualquer outro que a gente faz, a gente está acompanhada, né, de médicos, enfim, de qualquer profissional da área que a gente precisa, a gente vai estar acompanhada. Eu quero aprender a tocar um novo instrumento, eu vou fazer aula com um professor que vai me guiar. O emagrecimento, ele também é um processo de aprendizado. Então, tem que ter alguém te guiando ali para que você consiga conseguir. Então, o Instituto, o próprio nome, né, o Instituto Assá, o nome, ele foi escolhido intencionalmente com um propósito, porque fazer assá na vida das pessoas é conseguir conquistar coisas que Deus sonhou para sua vida. Assá é uma palavra hebraica que vem da Bíblia. Em um dos momentos diz assim: o Deus que está nos céus tudo conquistará e fará assá aquilo que o agrada. Então é como se fosse uma profecia, uma transformação, porque o objetivo do Instituto é transformar a pessoa de dentro para fora em todos os sentidos da vida dela, em todas as áreas, não só no emagrecimento. Então a gente tem muito esse propósito dentro do Instituto de trazer transformação. Um dos significados da palavra assá é criar com propósito, agir com intenção. Então, ter método dentro de um emagrecimento, sabe? Ter realmente um caminho traçado. É uma ciência. Não é algo que simplesmente eu visualizo muito superficial, vamos colocar assim, quando você só pega um papel e tem alimentos ali para você seguir. A gente já sabe o que é saudável e o que não é. Que uma salada faz bem e que um McDonald's não faz. A gente já sabe essa associação. Então, é muito além disso. O objetivo, né, com a dieta e tudo estruturado, ele vem quando você tem um objetivo para perder. Mas é muito além desse objetivo. Por isso que é multidisciplinar o trabalho. E precisa ser, né? E o reflexo disso na vida também, né? Mexe na sua autoestima, né? Porque aí aqui a gente acaba falando do processo, mas todos os benefícios que você colhe em passar pelo emagrecimento e ficar bem ali, né? Além de saudável, né? Mas também bem, né? Feliz com o que você conquistou, né? Com o espelho também, fazendo as pazes com o espelho, né? Porque às vezes a gente entrando briga naquela com ele, calça né? jeans que você tá deixando ali porque você tem um sonho de voltar nela. As pacientes falam muito sobre as roupas estão me escolhendo, não sou eu que estou escolhendo as roupas quando eu entro nas lojas.
E isso é muito triste, na verdade, porque nós, mulheres, é muito importante que a gente coloque uma roupa e a gente se sinta bem com ela, que a gente se olhe no espelho e a gente goste daquilo que a gente tá vendo. Então, quando a gente perde isso, a gente perde um pouco da nossa essência, do nosso poder, da nossa autoestima. E isso eu busco muito devolver no tratamento. Eu costumo falar para as pessoas, para as pacientes, o emagrecimento, ele vai ser consequência, ele vai ser a última coisa que você vai ver como ganho. Porque dentro dele tem várias partes que são conquistas mesmo para a pessoa. Então, o resgate da autoestima, da essência, do poder, de conseguir mesmo estar em eventos sociais, porque as pessoas perdem. Elas param de sair porque elas estão com vergonha ou porque elas não querem comer naquele lugar, que aí é a parte da restrição. Então, elas perdem o social, elas também ficam um pouco... Vão se fechando. Fechadas, exatamente. Elas se isolam. Entendi. Maravilha. A gente está caminhando aqui pro encerramento e a gente vai fazer aquela pergunta que é a nossa pergunta-chave, né, Xê? Que é, em que momento da sua trajetória você deixou de ser espectadora e passou a ser a protagonista da sua história? Eu considero que eu deixei de ser espectadora e passei a ser protagonista quando eu deixei de ser rasa. Assim como a maioria, inclusive, para quem está assistindo, presta muita atenção nisso aqui agora, porque pode ser algo que você esteja passando. Quando a gente vai ler um livro, a gente abre esse livro e a gente pode estudar ele. Por exemplo, quando você lê um livro, você estuda ele, você leva ele como ciência, você pratica, você vive o livro, ou você simplesmente abre, passa as páginas e torce para ele terminar rápido porque você já tá ansiosa e entediada ali. Quando você faz isso, você tá lendo o livro de forma rasa. Sim. É uma analogia. Mas quando a gente traz para a vida, eu considero que quando eu comecei a ver o emagrecimento não só como um problema, como uma única causa, mas sim como um complexo, eu entendi que é isso que traz o emagrecimento a longo prazo, a manutenção, o verdadeiro resultado. E eu trabalho com resultados. E quem não entendeu isso ainda, não consegue alcançar e vive no ciclo do efeito sanfona, vive frustrada. Então, para mim, ser protagonista é ser profunda no que você faz, naquilo que você se propõe a ser boa. Acho que seria isso. Olha, mesmo. adorei. Ser protagonista é ser profunda. Profunda. E também, né, para complementar, trazendo do Instituto, eu considero que ser protagonista é fazer assar na vida das pessoas. É realmente levar propósito, transformação, profecias boas daquilo que a gente sonha. Porque hoje o emagrecimento é um sonho na vida das pessoas. Então, também fazer assar na vida das pessoas. É isso, muito bom. E Deixa as pessoas, roupa. e assim, você tem o Instituto, ele fica na Zona Leste, né? Conta aí um pouquinho pra gente. Isso, fica no Tatuapé, na Rua Vilela, 652. Quem quiser, só entrar em contato, a gente atende. Tem o Instagram do Instituto, que é @institutoassá. E também tem o meu Instagram, que é psi.keilazanin. Maravilha. Legal. E se você aí tá interessada em emagrecimento, mas emagrecimento a longo prazo, né? Com estrutura, com técnica, procure a Keila. E a gente vai deixar todos os detalhes aqui na descrição. E se você não segue ainda as protagonistas de saia, tem que seguir, né, Xê? Por favor, siga, comente, coloque aqui nos comentários aí o que você achou da nossa entrevista com a Keila. E foi um prazer. Obrigada, ter minha você. querida. Foi Foi um meu, gente. prazer. Muito obrigada. Um beijo e seja protagonista.